Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa segunda aula, a segunda aula de Os Evangelhos e Atos dos Apóstolos, amém? Somente para constar, núcleo central, segunda aula, ok? Também para constar, núcleo central, primeira parte, ou seja, o primeiro vídeo, ok? Então vamos lá. Na aula passada, nós vimos o seguinte, a introdução sobre a matéria, o nome dos livros em grego, a história de João Marcos, se lembra? A história de João Marcos, eu contei para vocês. E a fonte a fonte Keller. Vimos que o Evangelho de Marcos serviu de base tanto para o Evangelho de Mateus quanto para o Evangelho de Lucas. Então vamos lá. Hoje aqui no quadro eu botei uma óptica dos Evangelhos, né? Uma visão dos Evangelhos na parte sobre o próprio Jesus. Então, os 4 evangelhos, eles apresentam o relato da vida de Jesus. Então, nos 4 evangelhos nós temos o nascimento de Jesus, o seu ministério. Temos os ensinamentos e os milagres. O comissionamento dos discípulos, né? A vocação, o chamado, Jesus chamando os discípulos, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, e temos a ascensão de Jesus. Pastor, o que é a ascensão? Após a ressurreição de Jesus, quando Jesus foi elevado aos céus. Então é a ascensão de Jesus, ok? Então os 4 evangelhos têm esse conteúdo, entendeu? Com a variação, tem milagre que é constado em um evangelho, no outro não tem. Tem milagre que consta em vários evangelhos, ou em 3 evangelhos, em 2 evangelhos, ok? Vamos lá. E eu escrevi aqui no quadro o seguinte: análise da genealogia. A genealogia, você já deve ter ouvido falar em árvore genealógica, né? É quando, vamos falar assim, a gente vai traçar, né? Tipo assim, seus pais, avós, bisavós, então vai traçando uma árvore, vai se abrindo os galhos, né? Mas vamos lá. Dos 4 evangelhos, somente 2 apresentam genealogia: o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, ok? Então vamos lá. O Evangelho de Mateus foi escrito para o povo judeu. Isso aí nós falamos na aula passada. E ele apresenta Jesus como rei, como o Messias prometido pelos profetas. O Evangelho de Marcos é escrito para os romanos. Apresenta Jesus como servo. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. Apresenta Jesus como filho do homem. O Evangelho de João é escrito para a igreja. Apresenta Jesus como filho de Deus. Na questão de genealogia, vamos verificar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas. Se o Evangelho de Mateus ele é escrito para os judeus, então Mateus ele quer provar que Jesus ele é
o Messias prometido. Uma das primeiras questões é que, para ser judeu, descendência de Abraão. E, para ser o Messias, descendência de Davi. Então, aí na tua Bíblia, em Mateus, no capítulo 1, começa escrito assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa a genealogia de Abraão até Jesus. Versículo 2: Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos, né? E assim vem a continuidade. Vamos lá. Quando chega aqui no versículo 6, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. E continua. Aí, quando chega um pouquinho mais na frente, no versículo 16, e Jacó gerou a José. Não é o mesmo Jacó lá no início, né? E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Olha que coisa bonita, né? Uma genealogia, vários nomes, alguns nomes complicados, né? Não é assim tão usual, né, comum ouvir, mas a apresentação da genealogia vai mostrando que Jesus, ele é o Cristo, vai comprovando para os judeus. Vamos a outra genealogia, a genealogia de Lucas. Interessante. Para os judeus, para saber se Jesus é o Cristo, Mateus, que é o mesmo Levi, né? Ele já põe a genealogia no peito, no início. Toma, tá aqui. Lucas, como ele escreve aos gregos, e os gregos tinham muito aquela questão de que o homem sábio, né? Ele tinha que ser ligado à divindade, ligado ao contexto divino, o homem. Então, Lucas não apresenta a genealogia de Jesus no primeiro capítulo. Lá no quarto capítulo, lá no terceiro capítulo, é que Lucas vai falar da divindade. Entendeu? A partir ali do versículo 23, no terceiro capítulo de Lucas, né? Interessante que, enquanto Mateus puxa de Abraão até Jesus, Lucas, ele inverte a genealogia, ele inverte. Ele puxa a genealogia de Jesus até Deus. Para mostrar que ele veio da divindade para os gregos. Então começa o versículo 23 assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Aí vem o versículo 24. Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melque, este filho de Janai, filho de José. Alguns nomes bíblicos eles vão se repetindo. Nós não tivemos na Bíblia somente um José, vários. Não tivemos na Bíblia também, no Novo Testamento, não consta somente um Jesus. Tem outros com o nome de Jesus também. Entendeu? Aí, vamos um pouquinho mais na frente aqui, vamos no versículo 37, vamos ficar lendo a genealogia toda. Fala assim:
Lameque, filho de Metusalém. Metusalém, filho de Enoque. Enoque, filho de Jared. Este filho de Maalalel, filho de Cainã. Eu botei aqui no computador uma outra versão aqui da Bíblia. Aí o versículo 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Olha que coisa linda, a genealogia. Você entender como que é feita a mensagem, como que Deus deu sabedoria aos evangelistas, né? Para estar escrevendo, mostrando. É uma bênção esse conhecimento. São poucos os que ensinam sobre essa ordem da genealogia, a maneira como foi expressada, entendeu? A genealogia ela é importante para Lucas mostrar aos gregos que Jesus ele vem da divindade. E a genealogia ela é importante para Mateus mostrar aos judeus que Jesus ele é da descendência de Abraão, da descendência do rei Davi. Porque o Messias ele tinha que ser da descendência de Davi. Então, é isso. Ok? Isso aqui é um pedacinho aqui, é a primeira parte da nossa segunda aula. Eu vou dar uma pausa aqui agora aqui. A gente tem a continuidade. Então, uma bênção, tá? Deus te abençoe. Estamos aqui juntos.